Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Nossa conversa é com Débora Afonso Cornélio, bióloga, citogeneticista e uma querida amiga e que sabe tudo de citogenética. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição, Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas, Infocito, soluções em citogenética humana, o Max Lab, testes genéticos, orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Débora, seja muito bem-vinda ao Cromossomo em Foco. Apresente-se melhor, conte um pouco dos seus motivos, da sua trajetória, da sua experiência e como foi a sua jornada está sendo, né? Sua jornada até aqui na citogenética. Seja bem-vinda, Débora. Oi, Bruno. Muito obrigada pelo convite. É muito legal poder falar com você e com todos aqui do Cromossomo em Foco. E falar sobre citogenética é um prazer para mim, então agradeço imensamente o convite. Bom, meu nome é Débora, eu trabalho com citogenética desde 1990. Então, são 33 anos da minha vida. Eu comecei com 17 anos de idade na iniciação científica da Universidade Federal do Paraná, no Laboratório de Citogenética, do professor Dr. Iglenir João Cavalli e da Inilce. Então, essas duas pessoas, né, foram bastante importantes na minha formação, desde o início, desde o primeiro dia, né, tanto como na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. Então, eu comecei com citogenética humana, fazendo a parte de aconselhamento genético, porque a Inilce é uma médica, e era uma médica quase bióloga, porque é uma excelente citogeneticista. E comecei com banda G e banda C, na década de 90, em 1990, e foi, desde o início, uma experiência apaixonante, assim. Então, desde os primeiros dias da minha iniciação científica, eu já me identifiquei e me encantei muito com os cromossomos. Aí, por consequência, eu fiz o mestrado, sendo o doutor Iglenir o meu orientador, né? E fiz a minha dissertação com estudo citogenético em tumores benignos e malignos da mama. E nessa época eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Luciane Cavalli, que já trabalhava, era uma pioneira na área da citogenética dos tumores sólidos, e ela me ensinou muito sobre a parte da técnica de tumores sólidos, porque até então eu trabalhava só com sangue periférico, né, diagnóstico das síndromes e etc. E também, durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de ir para Georgetown, lá em Washington, e conhecer o Bassem Haddad, que também foi uma pessoa muito inspiradora na minha vida. Tive a oportunidade de conhecer a técnica de Sky, foi mais tarde um pouco, mas foi junto com ele, com a Luciane, em Georgetown. E também a parte do CGH, bem no início da técnica, né, da hibridização comparativa genômica, foi bastante importante. Aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar mesmo na parte clínica, profissionalmente como bióloga, citogeneticista, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que foi, inclusive, onde meus filhos nasceram. E eu entrei lá em 1994 e fiquei até 2001. E foi uma experiência riquíssima, porque dentro desse serviço, que era comandado pelo Dr. Ricardo Paschini, nós tivemos a oportunidade de ter uma experiência multiprofissional, porque era um grupo que englobava tanto a citogenética, a imunogenética, a citometria de fluxo, biologia molecular, cultivo celular, né? Então, e também a busca de doadores de medula óssea. Foi muito importante essa época na minha vida, porque nós tínhamos o contato com os diversos profissionais, né? Os médicos residentes faziam estágio na citogenética conosco. Nós tínhamos essa vivência de participar da coleta da medula óssea, que também foi
muito enriquecedora essa experiência, né? E conheci pessoas maravilhosas também nessa época que são ainda bem importantes na minha vida. Logo em seguida, eu fui aprovada no processo seletivo na Rede Sara de hospitais em Brasília. Então, foi a minha primeira mudança por motivos profissionais, né? Eu saí de Curitiba, do Hospital de Clínicas da Federal do Paraná, e fui para a Rede Sara de hospitais em Brasília. Ali foi um outro mundo, né? Foi uma experiência bem importante também, porque era um outro enfoque, é um hospital público de administração particular, onde se trabalha com casos bem raros, né? Então, casos que não foram diagnosticados em outros serviços, em outros lugares. Então, nós tínhamos amostras, trabalhávamos com amostras de sangue periférico e também amostras de tumores sólidos, né? Principalmente partes moles e tumores ósseos. E é muito legal, assim, foi muito um aprendizado diferente. Então, até então, eu já estava com uma experiência de 12 anos da citogenética, porque eu fui em 2002 para o SARA, e ainda com muita coisa a aprender, né? Depois eu fiz meu doutorado na UFRN, me mudei novamente de Brasília para Natal, fiz meu doutorado em Natal, na Federal do Rio Grande do Norte, e no meu doutorado eu trabalhei também com citogenética, mas não só com isso, mas com células-tronco, com a parte de terapia celular. Então, células-tronco mesenquimais do cordão umbilical. Depois do doutorado, eu fiz 2 pós-doutorado, um na Federal do Rio Grande do Norte e outro no Colorado. E no Colorado eu trabalhei com leveduras, então citogenética de leveduras e modelos experimentais de leveduras para entender quais são os mecanismos moleculares da formação das alterações cromossômicas. Então eu fui para uma área totalmente diferente, né, uma área de bancada, de pesquisa, bem diferente do que eu fazia, mas também analisando cromossomos, agora cromossomos de leveduras, fazendo modelos experimentais para entender por que aconteciam as translocações, por que acontecem as inversões, etc., né? E aí, logo depois disso, eu tive um grande desafio, quando eu voltei para o Brasil, de fazer, né, começar um setor de citogenética, e desde 2016, eu estou na parte trabalhando numa instituição particular, né, e fazendo os exames de citogenética clínica dentro de uma instituição particular. Então, assim, resumidamente, é essa a minha trajetória, né, profissional e a minha experiência dentro da citogenética. Como você falou, são 33 anos dividindo a vida com os cromossomos, né? Isso é algo admirável. Acho que tanto como pessoa, como profissional, né? Acho que isso você deve ser um exemplo para muita gente. E os cromossomos em si, em toda essa jornada, né? O que eles te ensinaram, se a gente pode fazer algo em paralelo parecido com isso, e as pessoas, né? Você dividiu bancada, estudou, desenvolveu ao longo de toda essa jornada, né? Eles acrescentaram o quê e deixaram o quê na Débora de hoje? Bom, os cromossomos e as pessoas que vieram através dos cromossomos me deixaram muita gratidão. Eu tive a oportunidade agora de participar da reunião brasileira de citogenética e citogenômica em Curitiba. Foi bastante emocionante, porque eu reencontrei pessoas que eu não via há muito tempo, né, principalmente por causa da pandemia e também porque eu fiquei um tempo nos Estados Unidos. Então, eu vi meu orientador, né, o Dr. João Inglenir Cavalli, eu vi a Inilze, eu vi a Luciane, e tive a oportunidade de ver a mim mesma, né, porque eu passei pelos locais onde eu comecei. E a sensação é de muita gratidão, assim, dessa trajetória tão longa, de 33 anos, né, e é uma trajetória muito rica para mim, né, e foi o que possibilitou eu ter a minha família, vamos dizer assim, profissionalmente, financeiramente também, né. E as pessoas. Então, a primeira pessoa que é muito importante na minha vida, além do professor Iglenir e a Nilce, que são as primeiras, com certeza é a Ana Tereza. A Ana Tereza começou comigo na citogenética em 1990, ela tinha 17 anos, e
a gente está junto até agora, apesar de que ela ficou em Curitiba, ela continua trabalhando no Hospital de Clínicas com transplante de medula óssea, mas nós somos parceiras de uma vida, então eu devo essa amizade, ela é minha comadre, eu sou comadre, ela é minha madrinha, eu sou a madrinha dela, então somos comadres duplamente, assim, e é uma pessoa muito especial na minha vida. E outras, né, também a Lismere, o Ilan, a Alice, a Duca, pessoas que começaram comigo na década de 90 e que continuam comigo até agora, apesar de não na mesma instituição, no mesmo trabalho, mas fazem parte da minha vida e são bastante importantes, né? E durante toda essa trajetória, né, muitas pessoas, o Sara me trouxe a Lia, né, que é também uma grande amiga, o Nilo, né, as pessoas que estão lá, o Márcio, então essas pessoas, meus colegas citogeneticistas do Sara e também da biologia molecular do Sara, né, muito importantes também na minha vida pessoal e profissional, porque me ensinaram muito profissionalmente, né. Depois vem o doutorado, pós-doutorado, e são inúmeras, né, pessoas que a gente conheceu por causa dos cromossomos também. A oportunidade de eu ir para o exterior, né, de fazer um pós-doutorado, de ficar lá, de aprender. Essa oportunidade foi me dada pelos cromossomos, pela experiência que eu tinha em citogenética humana. Foi por isso que eu consegui. E depois, o auge da minha carreira, né, voltar para o Brasil e ter a oportunidade de fazer um setor, de criar um setor, e agora conhecer pessoas maravilhosas, né, e de todas as gerações. E aí eu olho, assim, tem gente que nasceu já 2000, 2001, 2002, 2003, então pessoas que estão agora com 20 anos de idade, estão trabalhando comigo, né, é um desafio para mim, que agora eu estou com 51, e eu estou aprendendo a lidar cada vez mais com essas novas gerações que estão chegando, e isso se deve tudo à citogenética. Tudo que eu tenho, né, tanto em termos até da minha vida pessoal quanto da profissional, essa riqueza que eu tenho na minha vida é pela citogenética, pelos cromossomos. E isso tudo é movido por muita paixão, assim. Eu acho que eu tive muita sorte, porque lá com 17 anos de idade, eu encontrei a paixão da minha vida, que é trabalhar com cromossomos. E essa técnica de banda G mesmo, de ver os cromossomos, de analisar as alterações cromossômicas, faz parte de mim e é algo que eu reconheci logo que eu vi pela primeira vez e eu gostei muito. Então, acho que isso que me levou, né, com tanta facilidade por esses 33 anos, e eu não vejo nenhum grande obstáculo, nada que foi tão difícil assim nessa trajetória, porque realmente é algo que me fascina, me fascinou, me fascina até hoje. Eu gosto muito do que eu faço. Bom, Débora, te ouvir é muito gostoso, muito bom. Eu acho que você tem uma grande experiência e você vai falando isso das sensações que você vai revivendo, né? A cada etapa, a cada processo, cada pessoa que você conheceu, cada dificuldade que você teve, enfim. Então, eu acho que eu escolhi certo a pessoa para falar sobre estrutura e como montar um laboratório. E aqui eu vou falar uma coisa, que eu tenho dois guias, assim, na citogenética, né? Uma pessoa que me ensinou a citogenética, me mostrou os cromossomos pela primeira vez, e você, que eu consigo agora vivenciar aí cada detalhe de toda essa experiência. Isso é muito bom, isso é muito enriquecedor. Então, eu estou compartilhando isso contigo. E, para a gente falar um pouco de estrutura de laboratório, como montar um laboratório, eu vou só mencionar aqui algumas coisas que eu listei, que eu acho que é importante, e algo que quando você vai montar, né, liberar um laboratório para uso, você precisa pensar em tudo isso. Eu não sei se é só isso ou tem mais, aí depois você pode ficar à vontade para falar. E aí, acho que a gente pode nortear essa etapa do podcast para esse processo, né, de estrutura mesmo e organização de um laboratório citogenético. Então, assim, sobre espaço físico, o que você traz de experiência e de vivência sobre espaço físico na citogenética? Bom, Bruno, eu acho que até antes do espaço físico, na minha experiência, é bastante importante você avaliar
quais são as ferramentas que estão sendo oferecidas para você, quais são as possibilidades que você vai ter para fazer um laboratório de citogenética, um setor de citogenética, né? Quais são os recursos que você vai ter. Esse processo levou para mim, para eu decidir, foram 3 meses, porque a gente sabe, tanto eu quanto você, nós dois sabemos das dificuldades que é em ter um laboratório de citogenética trabalhando com a citogenética clássica, né, basicamente com banda G, e existem vários obstáculos, né, várias situações que podem fazer com que o setor não tenha sucesso, ou então que você consiga fazer um setor, colocar para trabalhar, mas que a qualidade desse setor não seja adequada para atender os seus pacientes. Então, isso, quando me convidaram, eu pensava bastante nessas 2 questões, né? O que estavam me oferecendo para eu poder começar esse setor, e se o que eu tinha, o que eles estavam me oferecendo, seria possível eu ter um setor de citogenética com exames de qualidade para atender da melhor forma possível os pacientes. Então, isso para mim é muito importante, né? E a partir disso, quando a gente conseguiu esclarecer, né, que eu não ia esclarecer para mim mesma, que eu não ia fazer nada que não fosse de boa qualidade, que eu ia sair dos Estados Unidos para começar algo de boa qualidade, fazer um bom serviço para os pacientes, eu consegui me convencer disso e tomar essa decisão. Então, a partir dessa decisão, o que você vê em primeiro lugar? Realmente é o espaço físico, né, desse setor. Então, esse espaço físico, ele precisa de um lugar para você fazer a triagem das amostras. Então, normalmente, se for uma instituição particular, você não vai fazer a coleta desse material, então não precisa ter um local para coleta. Nas instituições públicas, talvez você tenha que ter um local para fazer essa coleta ou fazer um convênio, trabalhar em conjunto com outro setor onde faça a coleta desse material, né? Seja uma coleta de sangue periférico ou a coleta da medula óssea, ou se for uma instituição de câncer onde faz a cirurgia dos tumores, né? Mas, normalmente, a gente, dentro do setor de citogenética, o primeiro espaço bastante importante que você tem que ter, não precisa ser um espaço muito grande, é a triagem desse material, onde você vai verificar se está tudo certo com a amostra, né, se está na heparina, se o tempo de coleta até chegar ao laboratório foi adequado. Então, precisa de um pequeno espaço físico, onde você vai ter esse computador para registrar as amostras que estão chegando, e também os formulários, né, que vai estar acessível nessa mesa, nesse espaço, para você fazer um checklist da qualidade de entrada desse material. Então, logo em seguida, depois que sai desse pequeno espaço, você precisa ter um lugar de paramentação, porque essa amostra ela vai sair dessa triagem inicial e já vai para a sala de cultivo celular. As amostras precisam entrar em cultivo logo que chegam, né? E para entrar na sala de cultivo celular é importante que tenha uma antessala de paramentação para a pessoa não levar nenhum tipo de contaminante para a sala de cultivo celular. Então, nessa antessala de paramentação pode ser uma sala pequena também, mas é onde vai colocar um jaleco adequado por cima do jaleco que se usa fora da sala de cultivo celular, vai colocar um gorro, né, uma touca para cobrir os cabelos, a máscara e as luvas. E aí sim vai entrar na sala de cultivo celular. Essa sala de cultivo celular ela tem que ter um tamanho adequado para suportar uma capela de fluxo laminar estéril, né? Também nessa sala normalmente fica uma geladeira e um freezer para meios de cultura e as soluções que também devem ser estéreis, porque vão estar em contato com as células. E as incubadoras que ficam a 37 graus, que também tem que ser estéreo. Então, essa sala de cultivo celular, isolada do restante do laboratório, é bastante importante. E ela tem que ter o tamanho adequado de acordo com esses equipamentos básicos e principais que eu falei, né? Então, não pode ser algo muito apertado e, de preferência, tem que ser um local isolado. Aí, logo depois, saindo da sala de cultivo celular, vai para uma outra salinha, que é a sala da obtenção dos cromossomos, preparo e obtenção dos cromossomos metafásicos, né?
Essa sala também tem que permitir um bom movimento dos colaboradores, porque ali vai estar as centrífugas, né? Vai estar o banho-maria para a solução hipotônica, daí vai estar a capela de exaustão para preparar o fixador com metanol acético, aí depois vai ter um lugar para preparar as lâminas, né? No nosso caso, a gente usa um microscópio de contraste de fase para ver a qualidade dessas lâminas, e logo em seguida tem que ter um outro espaço, uma outra bancada para coloração e banda G, né? No caso, um laboratório de citogenética convencional. Então, é um espaço bom também para fazer tanto a parte de banda G e coloração dessas lâminas. Aí é claro que, se for fazer outras técnicas, por exemplo, o FISH precisaria de uma sala escura, né, para ter um microscópio de fluorescência. E também para lidar com essas sondas antes de colocar na lâmina para hibridar, né? E depois uma sala de análise, que aí seria um espaço que tem que ser maior, porque a citogenética é um exame que é muito dependente tanto dos técnicos quanto dos analistas, não é muito automatizada ainda. Então, essa sala de análise precisa ser grande, né, com um microscópio, ou então um sistema de análise para cada analista. No caso da gente, nós temos o MET-Scan, que faz a captura das imagens, então também é importante as bancadas, né, que sejam firmes e não fiquem tremendo, assim, para colocar o MET-Scan para fazer a captura automática dessas imagens. E eu acho que é isso. Ah, sim, e um espaço para um microscópio também para fazer a avaliação da qualidade da banda G e da coloração. Então, eu acho que é bem importante no espaço físico, sempre que vai começar um setor, deixar claro que precisa a triagem, a paramentação, a sala de cultivo celular, um espaço para obtenção dos cromossomos metafásicos, um outro espaço que é para a banda G e a coloração, um outro espaço que é para a captura dessas metáfases, né, das lâminas já preparadas, e um espaço maior e confortável também para os analistas, porque os analistas eles vão ficar a maior parte do tempo sentados, né, ou analisando no microscópio, e hoje em dia o mais comum é analisar nos sistemas de imagem as metáfases capturadas, então o analista vai cariotipar, mas o tempo todo ele vai ficar nessa posição sentada, ele precisa de uma concentração, então esse espaço físico também precisa levar em conta o silêncio, né, então tem que ser um lugar silencioso para que todos fiquem bem concentrados, inclusive os técnicos que estão lidando com essas amostras, para evitar erro, né? A temperatura é bastante importante também no espaço físico, e por causa da tripsina, das enzimas que a gente usa, então, e também por causa do preparo da lâmina. Então, o preparo da lâmina é muito dependente da temperatura e da umidade, então a qualidade dessa lâmina vai ser dependente da temperatura e da umidade do ambiente. Então, o ideal seria ter um controle bem adequado da temperatura, da umidade desse ambiente e também de barulho. Então, não é bom fazer um setor de citogenética próximo a muitas máquinas ou então muita circulação de pessoas. Então, por exemplo, os analistas ficarem no lugar onde as pessoas ficam passando toda hora e tirar a atenção desses analistas, né? Então, é muito importante. Também é importante ver a parte da ergonomia, né? Ver a medicina do trabalho, de segurança do trabalho, né? Por causa da posição que ficam os analistas, então que seja confortável, que se sintam bem. E a questão também dos lixos, né? Do lixo químico e do lixo biológico, a capela de exaustão funcionando direitinho, a capela do fluxo laminar também funcionando direitinho, para evitar acidentes também com as pessoas que manipulam essas amostras. Eu acho que é isso. Você tem alguma dúvida em relação ao espaço físico? Não, tá ótimo. Falou tudo. Agora, fornecedores, assim, e são inúmeros, né? Mas existem alguns critérios para você selecionar os fornecedores para tudo, desde equipamento até os insumos, né? Que você vem falando aí, que a gente acaba manipulando no dia a dia. E essa determinação, né? Critério para selecionar um fornecedor, um ou outro, como que isso acontece? Aconteceu contigo, né? Bom, eu já tinha bastante experiência
quando eu enfrentei esse desafio, né? Então, eu já conhecia muitos fornecedores de vários reagentes que servem para a citogenética. Então, no início, eu entrei em contato com eles e peguei os reagentes de várias marcas diferentes, vários fornecedores diferentes, para eu fazer as validações, né, das amostras e para ver qual que seria o melhor meio de cultivo, o melhor metanol, o melhor ácido acético, o melhor glucemídia, colchicina, né, para trabalhar dentro da minha realidade. Então, isso foi muito bom, porque todos os fornecedores eu já conhecia e foi muito fácil a comunicação e foram muito gentis também nessa parte das validações, porque trabalharam muito em conjunto comigo, me auxiliando, né? E a partir dessas validações, a gente escolhe o produto. Só que, assim, além disso, é muito importante que os fornecedores, os prestadores de serviço para o setor de citogenética, eles tenham as leis anticorrupção, que eles sigam as leis trabalhistas, que não se envolvam com trabalho escravo, que não se envolvam com trabalho infantil, que sejam fornecedores que trabalham em empresas que respeitem o meio ambiente, né? Porque isso tudo está agregando um valor ao suplemento, aos insumos que eles vendem, e também a gente trabalha em conjunto. Então, o fornecedor também é um parceiro, né? É como se fosse um cliente também, mas também um colaborador. Então, para a gente, é bem importante a gente poder confiar nesse fornecedor, não somente no tipo de insumos, né, de reagentes que eles estão vendendo, mas também nas questões outras que envolvem todas essas questões que eu falei, né, que são as leis trabalhistas, a questão da corrupção, agora também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, então também são todos critérios importantes que você aprende, que você não tem que saber só de cromossomo e de meio de cultura e de cultivo, mas você tem que ter uma visão geral do que aquelas parcerias podem causar no seu serviço, né, no seu setor. Então, essa parte foi longa, né, de validar os reagentes, né. Os equipamentos também, é bom que sejam equipamentos de muita qualidade, principalmente a incubadora de CO2, a centrífuga, né, o fluxo laminar estéril, para evitar problemas na sua rotina. Então, se é um laboratório clínico, principalmente dentro de uma instituição particular, e que segue algumas regras da qualidade, você vai ter sempre prazos a cumprir para entregar esses exames. Então, você precisa confiar muito nos equipamentos que você está comprando. Esses equipamentos vão ter uma durabilidade e vão funcionar de acordo com o que o setor precisa. E também você precisa confiar muito nesses fornecedores, não só na hora da venda, mas é extremamente importante você conhecer o pós-venda das empresas, né? Então, porque você tem que ter em mente que se acontecer alguma coisa com uma incubadora que você comprou, e você viu que é a melhor que tem, e você gostou bastante, então na hora da venda deu tudo certo, fizeram o contrato, mas você tem que ver o pós-venda com esse fornecedor, porque se acontecer algum problema com essa incubadora, com essa centrífuga, com essa capela de exaustão, seja lá o que for, você vai precisar de um apoio desse fornecedor nesse pós-venda, para que os problemas sejam resolvidos da melhor forma possível, né? Então, eu acho que é isso. Então, a gente precisa, né, o computador, as incubadoras, a capela de fluxo laminar, a geladeira, freezer, tudo funcionando direitinho, o microscópio, a centrífuga, e a capela de exaustão. No nosso caso, a gente tem o MetScan, que faz a captura automática das imagens, né? O sistema de análise, todos que a gente utiliza, que é super importante. Então, na hora que você já tem o lugar, que foi a primeira coisa que você me perguntou, né? Você tem o espaço, aí você tem que imaginar o que você vai colocar nesse espaço, e esses equipamentos que você vai colocar nesse espaço têm que ser bons, e com uma prestação de serviço boa no pós-venda, e também quais são os reagentes que você vai utilizar dentro desses equipamentos, né? E aí, para os reagentes também vem toda uma questão de validação.
A validação dos reagentes, a gente sempre utiliza em torno de 20 amostras. Então, são 20 amostras de sangue periférico, por exemplo, que eu fiz, e 20 amostras de medula óssea, com diferentes meios de cultura. Então, 20 amostras de sangue periféricos em 5 meios de culturas diferentes, né, para você avaliar o crescimento dessa célula, o índice mitótico. Então, além do índice mitótico, também a qualidade dessas metáfases, né? E depois o preparo das lâminas. Então, toda essa parte, assim, da validação dos equipamentos e dos reagentes leva um tempo bastante grande, e é importante deixar claro isso já aonde você está começando, seja numa instituição pública ou numa instituição privada, de que para dar certo precisa desse período de validação, para você conhecer tanto o equipamento que você está trabalhando, quanto os reagentes, antes de você fornecer esse exame para a população. Então, a gente faz esse período de validação com 20 amostras. Essas amostras são em duplicata, então vai para um setor que está sendo criado e para um setor que já funciona, que já faz citogenética, no caso, né? E a gente compara os resultados, e internamente eu também comparava os resultados com diferentes meios de cultura, com diferentes doses de Icosapent e tipos de marcas de Icosapent e colchicina, e etc. Isso tudo para solução hipotônica, para metanol acetacético, para achar a tripsina adequada, para achar os corantes, né, o corante adequado, enfim. Então, é um processo longo, que vai levar mais ou menos até 6 meses, às vezes, né, para acertar bem tudo direitinho e ter certeza de que os seus resultados estão de acordo com os resultados do laboratório de referência, que já é um laboratório que já está funcionando há mais tempo, e normalmente para onde são enviadas as amostras antes do setor ficar pronto, né? Então, a gente tem que validar isso tudo, a gente planilha tanto a questão dos equipamentos quanto as questões dos reagentes, e coloca aprovado ou não cada passo que você fez dentro da validação. Então, eu acho que é isso. Sobre os equipamentos e os reagentes, eu acho que é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Não. Agora, tem dois itens aqui que eu pensei em: demanda e o budget para tudo isso acontecer. Eu vou deixar você falar à vontade, livre, sobre essas duas coisas, porque eu acho que tem muita ligação uma com a outra, né? Uhum. E aí, os bastidores, eu fico mais pensando na demanda, né? Como que se cria a demanda, né? É uma oferta de exames pontuais para alguns tipos de hipóteses, diagnóstica ou não. Enfim, como que determina uma demanda e o recurso para tudo isso, né? Da onde que ele vem, como que isso desenvolveu aí nas suas experiências? Bom, a demanda vai depender muito de onde você está trabalhando, de onde você está começando esse setor. Então, por exemplo, eu comecei também no setor de citogenética dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Comecei a fazer o cultivo das células-tronco e a obtenção de cromossomos para a banda G dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, era acadêmico e era público, e tinha uma finalidade de pesquisa. Então, a demanda que eu tinha ali dentro era as células-tronco cultivadas e que eu trabalhava na pesquisa, tanto eu quanto os meus colegas. Então, era uma demanda pequena. E o dinheiro vinha da onde? Vinha de financiamento público. Então, CNPq, CAPES, projetos, né, esses projetos universais que são aprovados, e isso que, com esse dinheiro que a gente conseguiu comprar microscópio, conseguiu comprar a incubadora, o fluxo laminar, né? Então, tudo que eu comprei para uma instituição particular, onde eu estou agora, a gente comprou para a instituição pública, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É claro que, dentro dessa perspectiva de uma instituição pública, e você está fazendo uma demanda, que é uma demanda acadêmica, para pesquisa, isso vai ser muito dependente
do número de alunos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado que vão estar fazendo a pesquisa na sua área, que vão ter interesse. E também vai ser dependente do número de projetos que estão aprovados e que vai ter dinheiro para fazer isso, né? Então, por exemplo, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente não conseguia um sistema automatizado de captura e também a gente não conseguiu um sistema de análise, porque era uma demanda pequena. Se você vai trabalhar dentro de uma universidade federal, ou de uma instituição pública, né, que seja um hospital universitário, alguma coisa assim, e vai trabalhar com a parte de diagnóstico, que é o que eu fazia dentro do Hospital de Clínicas e minhas amigas continuam fazendo, aí essa demanda ela é mais regulada pelo setor. Então, o setor ele vai dizer, olha, eu tenho uma capacidade de receber esse tanto de exames, porque eu tenho esse tanto de reagente, esse tanto de pessoas, esse tanto de microscópio, então a nossa capacidade é essa, né? E esse dinheiro é um dinheiro público, que vai vir para o hospital, no caso, se for um hospital de clínicas de uma universidade, né? Ou se for dentro de uma universidade federal, assim, que queira fazer um aconselhamento genético, vai ser um serviço de extensão. Então, você já imagina que é um dinheiro bem mais restrito e mais difícil de se conseguir, né? Quando você vai para uma instituição particular, normalmente ele já tem esse exame, a citogenética convencional, já tem esse exame terceirizado. Então, essa empresa já manda para uma outra empresa maior, né, que faz esse exame para ela. Então, já tem um tanto de exames por mês. Então, quando me contrataram, falaram, olha, eu tenho X exames por mês de sangue periférico e X exames por mês de medula óssea que eu estou mandando para esse laboratório. Só que eu não quero mais mandar para esse laboratório, eu quero que você venha e faça isso. Então, a empresa ela já sabe o quanto que ela gasta nessa terceirização para mandar todas as amostras para fora. E eu, com a minha experiência, tenho que dizer, dentro dessas amostras, desse número de amostras, eu vou precisar de tantas incubadoras, de tanta centrífuga, tanto microscópio, tantas pessoas para trabalhar. Isso tudo eu me baseei em artigos, em guidelines internacionais, né? Então, esse número de pessoas, essas contas, tem em vários guias internacionais da citogenética. No Brasil não tem. Então, eu fui buscar fora para eu poder ter um fundamento científico para pedir esse número de pessoas, né? E também a minha experiência. Eu já tinha uma experiência bastante grande, eu já sabia quantas pessoas eu precisava para aquele número X de exame. E aí, o quanto precisa, né? Isso aí vai depender muito da instituição em que você entrou. Porque você pode comprar uma incubadora muito barata, ou você pode comprar uma incubadora muito cara. Você pode comprar um microscópio barato, ou você pode comprar um microscópio mais caro e de melhor qualidade. Você pode fazer toda a análise manual e ao microscópio, ou você pode comprar os sistemas de análise e o sistema de captura automatizada. Então, essa questão do dinheiro, né, do financiamento para o início desse setor de citogenética, vai depender muito da empresa, do porte dessa empresa e do quanto ela está interessada em investir em qualidade também da citogenética. E também a questão das pessoas também vai ser mais dependente da instituição mesmo, né? Porque isso vai depender salário, quantas horas essas pessoas vão trabalhar, se vai trabalhar 30, 40, 44 horas, e assim por diante. Então, toda essa parte financeira, eu não mexi. Eu sempre dizia o que eu precisava, né, dentro do que eu achava adequado, e ficava com o setor financeiro da empresa. O setor financeiro vai aprovar ou não, vai passar para a gerência e para a diretoria. Já quando é uma instituição pública, né, quando eu trabalhei nas universidades, aí fica mais por nossa conta, porque daí a gente meio que tem que se virar com a verba que tem, né? E aí até a questão de colaboradores é muito difícil, porque acaba você trabalhando com estagiários, né? Porque como é uma universidade, acaba formando pessoas, e essas pessoas que estão no estágio é que vão fazer o serviço. E aí tem um fluxo muito grande de pessoas, e você não tem essa formação por muito tempo, né, o analista por muito tempo,
e fica esse fluxo muito grande, e normalmente são bolsistas, né, que fazem. Então, existe uma diferença muito grande se é um setor público ou privado, e também dentro do setor privado, o porte da empresa que você está entrando, né, para ter esse financiamento, né, esse bid inicial, o tamanho que vai ser, né, então, eu acho que é isso. Certo. Bom, você finalizou um pouco falando de pessoas, e aí eu quero saber sobre as pessoas que preenchem, né, o laboratório de citogenética, dentro de algumas capacitações, dentro de alguns treinamentos, enfim, diplomas, como que é a distribuição dessas pessoas dentro de um laboratório? Bom, as pessoas são tudo, né? É o essencial dentro da citogenética. A citogenética ainda é muito artesanal, muito manual, desde a entrada da amostra até a liberação do laudo. A gente precisa de pessoas bem treinadas, competentes, para receber essa amostra, para fazer todo o processo e depois para liberar o laudo. E esse treinamento do citogeneticista, ele leva bastante tempo e dedicação na formação desses recursos humanos capacitados. Então, eu considero o citogeneticista tanto o técnico, que entra para trabalhar com a gente nesse recebimento das amostras, né, do cultivo, tudo, quanto os analistas. Para mim, todos são citogeneticistas. É claro que vai depender da empresa também que você entrou, ou mesmo da instituição pública não tem tanto isso, mas na empresa, qual é a exigência para esses recursos humanos? Então, se a empresa ela é certificada pelo CAP, pelo Colégio Americano de Patologia, eles pedem que o citogeneticista tenha pelo menos 2 anos em citogenética clínica. Isso é um citogeneticista analista, tá? Então, esse citogeneticista analista teria que ter pelo menos 2 anos em citogenética clínica. Já o citogeneticista que vai liberar o laudo, ele precisa ter doutorado na área, além da experiência em citogenética clínica. E o coordenador desse setor também precisa ter doutorado na área e uma experiência maior ainda em citogenética clínica. Então, isso se a empresa tiver a certificação do CAP, porque isso é uma exigência do CAP, não é uma exigência do Brasil. Então, no Brasil, não é verificado isso pelas instituições de fiscalização brasileira. Mas, por exemplo, eu já conhecia as regras do CAP, então, quando eu fui selecionar as pessoas para trabalhar comigo, eu já tinha muito isso em mente, tanto pelo que o CAP pede, quanto pelo que a gente sabe do tempo necessário que a gente precisa, né, do tempo que é necessário para formar essas pessoas. Então, dentro dos recursos humanos, a gente precisa de pessoas com doutorado na área para poder fazer a liberação dos laudos quando a gente faz o CAP, e precisa de pessoas que tenham experiência na citogenética clínica, porque também uma pessoa que tem o doutorado acadêmico, né, e fez o seu mestrado, seu doutorado com citogenética, mas não viveu a citogenética clínica, o laboratório, a demanda, né, o que é a correria do dia a dia, ele também vai ter que aprender isso dentro do setor, né? Então, eu procurei no início escolher pessoas que tinham as duas experiências. Então, pessoas que tinham mestrado ou doutorado na área e pessoas que já tinham experiência também na citogenética clínica, então que já estavam em algum laboratório particular ou mesmo algum laboratório dentro de um hospital universitário, que já tinham vivenciado a rotina clínica, né? Dentro dos técnicos de laboratório, a gente trabalha com técnicos de nível médio, né? Mas que também é feita uma seleção bem assim criteriosa, principalmente na questão das características da pessoa, né? Que precisa ter paciência, atenção, concentração, bastante organização, disciplina e vontade de aprender, porque normalmente o técnico em citogenética, pronto, é muito mais difícil de você encontrar do que um analista, né, citogeneticista. Então, o citogeneticista técnico que vai fazer o cultivo celular, que vai preparar o cromossomo, que vai preparar as lâminas,
normalmente é formado por nós, que somos já analistas citogeneticistas. Então, é muito importante também que o biólogo, o biomédico, o farmacêutico, né, que entra para ser analista, que ele saiba fazer todo esse trabalho desde o início. Então, que ele saiba fazer a triagem das amostras, que ele saiba fazer o cultivo, né? Então, isso também é uma coisa, para mim, bastante importante dentro dos recursos humanos, de pegar os textos de citogeneticista que seja um citogeneticista completo. Então, que saiba desde que entrou o material até a liberação do laudo, né? Porque a gente vai precisar formar esses técnicos. Nós formamos os técnicos citogeneticistas ensinando a eles como cultivar, como conseguir cromossomo, como preparar a lâmina, o que é a banda G. Então, todos os analistas têm que ter esse conhecimento da bancada, né? E para poder dar suporte e principalmente ensinar os técnicos e estagiários que fazem o setor da citogenética, né? Então, muito importante, além do conhecimento específico, da experiência profissional, além da eficácia e da eficiência dessa pessoa, né, desse profissional, desse biólogo ou bioquímico, também tem muitas características da personalidade. E nisso, quando você está dentro de uma empresa que tem um pessoal do recursos humanos que trabalha em conjunto com você, ajuda bastante, porque dentro dos recursos humanos, para a citogenética é importante, né? Uma pessoa que tenha paciência, uma pessoa que tenha um grau de atenção elevado, que seja concentrada, que seja organizada, que tenha disciplina, né? Porque às vezes existem muitos exames para a gente fazer, e se a pessoa não tem essas características também dentro da personalidade dela, do jeito dela ser, a gente já sabe que vai ser difícil manter dentro do setor que exige essa tranquilidade, assim, né, para poder lidar com a rotina clínica da citogenética. E é muito difícil encontrar profissional, cada vez é mais difícil a gente encontrar jovens, doutores, principalmente, que trabalhem com a citogenética, no caso, a citogenética convencional, que é a minha área de atuação atual, né? E dificulta bastante, principalmente porque nós temos a certificação do CAP, e o CAP exige, né, esses profissionais, tanto com doutorado, quanto com a experiência clínica. Então, é uma dificuldade encontrar pessoas para trabalhar nessa área da citogenética de banda G, é muito difícil. Bom, esgotei aqui minha lista de tópicos aqui sobre a estrutura de um laboratório. Se você quer acrescentar alguma coisa, se quer acrescentar algum ponto que a gente não discutiu, senão eu vou pedir uma reflexão justamente sobre as pessoas, né, que você acabou de falar, tá difícil encontrar, né, e aí eu não sei se sempre foi difícil e queria ouvir você sobre isso. Sempre foi difícil? Está sendo difícil agora por algum motivo especial que você já identificou e queira compartilhar, ou também não sabemos o porquê que está difícil de encontrar citogeneticista? Olha, eu acho que sempre foi difícil. Sempre foi difícil encontrar, porque é uma técnica, né, que demanda um tempo. Pela minha experiência, no mínimo uns 6 meses de treinamento. Eu tive um aluno que eu consegui formar em 4 meses, porque ele era muito bom, assim, ele era muito focado, ele tinha muita atenção, extremamente dedicado. Mas, assim, as outras pessoas, para eu ter uma certeza de que estava analisando um cariótipo normal, foram 6 meses, assim, sabe? Então, é um tempo demorado. Então, já é difícil desde sempre. E outra coisa, eu comecei em 1990 na citogenética convencional, e eu me lembro até hoje que estava começando, assim, o FISH, né, o PCR, bem começando, as pessoas fazendo umas coisas bem manual, assim, os ciclos de PCR. E aí todo mundo já me questionava na época, né, por que eu estava indo para a citogenética, sendo que a citogenética ia acabar, né? O FISH chegou e ia acabar a citogenética, e que era uma loucura. Então perguntavam para mim, para Ana Teresa, que era minha colega, minha parceira, assim, né? Nossa, mas por que vocês estão aí fazendo iniciação científica com a Iglenir, né, na citogenética? Isso aí
não tem mais espaço, não adianta, é muito demorado, tem que ir para molecular, tem que fazer FISH, tem que fazer PCR, e essa história toda. Só que, tanto eu quanto a Ana Tereza, a gente gostava da citogenética, a gente gostava dos cromossomos. E o que as pessoas falavam não fazia muito sentido, porque o que movia muito a gente realmente era esse amor que a gente tinha por esse aprendizado, né? A gente foi conquistada de cara. E com o passar do tempo, né? Você vê agora, a gente está em 2023, então são 33 anos que se passaram, várias técnicas apareceram, né? O que aconteceu nas universidades, que é o principal centro de formação de pessoas, né? Ainda é. Precisou uma rapidez maior na publicação de artigos, nas defesas de mestrado, defesa de doutorado. O fator de impacto dos artigos tem que ser alto, né? Então, o tempo que você leva, que um professor de uma universidade leva para formar um citogeneticista, é muito longo comparado com o tempo que ele leva para formar uma pessoa dentro da biologia molecular ou então dentro da área da citogenômica. E também a visibilidade dos artigos, a facilidade de publicar esses artigos na área tanto da citogenômica quanto da biologia molecular, que seriam essas áreas da genética, dentro do departamento de genética, voltadas, né, para a clínica, é muito mais fácil publicação, né, em revistas de fatores de impacto maior, porque a citogenética já é um conhecimento mais consolidado há muito tempo. Então, eu acho que isso dificulta a formação de recursos humanos dentro da citogenética clássica. E outra coisa é que os professores da universidade são poucos que sabem a citogenética clássica, justamente por isso. Porque quem está entrando agora na universidade, que está com seus 35 anos, que está conseguindo entrar na universidade agora como professor, já não se formou na citogenética convencional. Já se formou ou na citogenômica ou na biologia molecular, né, nessa parte mais publicável, né, que dá um retorno acadêmico melhor. E eu acho que é isso. E a outra questão são as tecnologias, né? Eu acho que as pessoas, a partir da década de 90, elas já nasceram num mundo mais tecnológico. Eu encaro a citogenética como uma arte, assim, para mim, eu acho muito bonito, eu acho que precisa ter um envolvimento da pessoa com aquele cultivo celular, com o preparo da lâmina, com a coloração. Então, ela exige essa paciência, né, essa dedicação. E com as tecnologias, de uma maneira geral, não só dentro da genética, né, os jovens, eles são mais rápidos, vamos dizer assim, né, eles têm esses interesses mais imediatos, tudo o conhecimento, ele é mais imediato, ele já está mais pronto, né? Já as coisas são mais fáceis de digerir, né? Mais prontas. E a citogenética continua, apesar das tecnologias, né? Por exemplo, a captura automatizada das metáfases, o sistema de análise automatizado, né? São poucos os setores que têm, os laboratórios no mundo, até que tem a parte automatizada do obtenção dos cromossomos, são poucos. O que esse também tem a parte automatizada de coloração e banda G, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é tanto a característica da técnica, né? De ser uma técnica mais antiga, mais manual, mais artesanal, e também uma característica da evolução, assim, dos tempos que vieram, que exigem, que tem uma maior tecnologia, uma maior rapidez, né? E por isso a gente tem menos profissionais prontos, né? E dentro disso acaba vindo uma função nossa, dentro até do setor privado, uma função que a gente está vivendo agora, que também é a formação de recursos humanos. Então, como a gente não está conseguindo ter isso das universidades, né? A gente está vendo os estagiários, né? Que estão aprendendo durante seus estágios, né? Agora, o que é importante sempre é essa pessoa gostar. É essa pessoa gostar da citogenética, porque a partir do momento que ela gosta da citogenética, que ela gosta dos cromossomos, ela fica. Se ela não gosta, ela vai embora, porque tem outras oportunidades, né? Tem outras técnicas, outros setores que são mais atrativos para essas pessoas. Então,
dentro da citogenética, sempre tem isso, né? Se não houver amor, não fique, né? Porque é bastante exigente, né, essa entrega para esse serviço. Então, eu acho que as questões dos recursos humanos é isso. E é muito importante, quando a gente encontra as pessoas, né, a gente cultivar essas pessoas, né, a gente ter essas pessoas perto da gente, a gente sempre estar fazendo a retenção dessas pessoas, né, seja dentro da universidade, que tenha um hospital que queira fazer, mesmo ali no SARA mesmo no setor privado, né? É importante fazer a retenção dessas pessoas, primeiro, porque não tem muitas pessoas fora que possam tomar o lugar dessa pessoa, que provavelmente possa sair. E, em segundo, você fazendo a retenção dessa pessoa, fazendo o treinamento dela, né, e aprimorando o conhecimento e a habilidade dela, ela vai ser uma formadora de recursos humanos. Então, a partir do momento que você consegue trazer uma pessoa, formar junto com você, junto do que você pensa, a citogenética para essa pessoa e fazer a retenção de recursos humanos, além de ela ficar e ajudar na análise dos casos, ela é uma formadora de outros recursos humanos, né? Justamente por causa da carência muito grande que a gente tem dentro dessa área. É isso, acho que você fez uma reflexão que não tem mais para a gente pensar dos motivos. Cercou bem aqui todas as possibilidades. Bom, Débora, ouvindo a sua fala, parece que é tudo muito fácil e tranquilo. Embora você tenha pontuado e nem sempre é fácil, parece que é. Só que não, né? Então, as dificuldades que você teve na sua formação como citogeneticista, tanto na curva de aprendizado, quanto agora, há um bom tempo já, na parte de entrega, né? Quais foram, e você vê essas mesmas dificuldades em outras pessoas? Ou você acha que as dificuldades de hoje são diferentes? Algum exemplo de diferença, enfim, ou não, são as mesmas. Citogenética, lá em 1990, você falou? Não lembro. 4, né? Para 90. agora, 90. As dificuldades mudaram? Mudaram, porque, e eu acho que mudaram justamente para as gerações mais novas, justamente por isso que eu te falei, assim, eu acho que é mais difícil para as pessoas mais jovens agora, né, essas que já nasceram dentro da tecnologia, lidarem com a citogenética, né, porque a citogenética também, ela é meio movida pela lua, assim, né, porque às vezes tá tudo lindo, tem metáfases maravilhosas, cromossomos maravilhosos, e as bandas são maravilhosas, e outras vezes simplesmente muda a lua, sei lá o que é, e acaba que não tem mais nada, tipo, não cresce, não tem metáfase, os cromossomos estão feios, a banda fica ruim, né? Isso mesmo, você fazendo os indicadores mensais de qualidade. Então, isso mesmo, a gente monitorando toda a questão da produtividade técnica, né? O porquê que está tendo recoleta, por que está tendo falha de crescimento celular. Então, tudo isso a gente faz, né? A parte do controle da qualidade do setor, e mesmo assim, às vezes acontece alguma coisa dentro do setor que a gente não consegue explicar. E eu acho que isso é mais difícil, é uma dificuldade grande dentro da citogenética. É essa instabilidade na qualidade. E às vezes você tem que mudar tudo para poder dar certo de novo. Então, isso aí cansa, né? Cansa tanto os técnicos quanto os analistas. Às vezes a gente tem muito exame para analisar e você tem que mexer em várias coisas para voltar a uma qualidade boa. Então, essa é uma parte da citogenética bem cansativa e bem difícil. E aí, pela questão da juventude, né, já estar mais nessa área mais tecnológica e entender as coisas muito rapidamente, assim, falando da parte da tecnologia, eu acho que é mais difícil agora para quem é mais jovem lidar com essas flutuações dentro da citogenética, né, essa frustração que tem
que às vezes você não consegue metástase, é muito ruim, porque eu tenho paciente esperando, né, e você não entende por quê, assim, como mexer, essas coisas. E também, assim, existem exames que são mais rápidos, né, então, por exemplo, o BCR-ABL, para leucemia mieloide crônica, o PML rara, que é para mielocítica, né, que realmente eles dão uma resposta mais rápida que a citogenética, e você acaba achando a citogenética obsoleta, né, em alguns casos. E hoje em dia, várias tecnologias surgindo, assim, então acabam surgindo mais dúvidas do que quando eu comecei, né, na década de 90, eu acho que surgir mais dúvidas para esses jovens, né, então é um desafio, assim, nossa, será que eu vou seguir por isso mesmo, ou será que eu vou por outro caminho? Então também eu acho que é uma dificuldade da citogenética que permanece, é essa, né, essa incerteza do futuro, né, da citogenética convencional, é isso. Certo. E, bom, acho que a gente está já chegando no fim, né? Caminhando aí o desfecho de toda essa construção de um laboratório, né? Com a sua experiência, com a sua fala, que está sendo sensacional. Estou adorando te ouvir. Mas chegando ao fim aqui, as suas motivações, né? Quais foram as suas motivações em todos esses 33 anos de vida compartilhada com os cromossomos? A minha primeira motivação foi sobrevivência, né? Porque eu era uma menina de uma família pobre, né? Então, com 17 anos, eu já queria ter uma bolsa de iniciação científica. Então, foi a minha primeira motivação, assim, eu conseguir sobreviver e ter uma bolsa de iniciação científica para eu poder cursar a graduação, né, de Ciências Biológicas da Federal do Paraná, sem precisar trabalhar em outro local. Essa foi minha primeira motivação em buscar a bolsa de iniciação científica. E a segunda motivação foi que eu gostei muito, né? Então, isso me motivou e me levou até aqui. E até hoje é isso, né? Então, a citogenética me sustentou na iniciação científica e depois no mestrado, depois logo eu consegui um emprego dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e me sustentou mesmo financeiramente, né? O que criou meus filhos. E é bem legal porque agora nessa reunião brasileira de citogenética e citogenômica que teve, eu encontrei o professor Iglenir, ele está com 80 anos de idade. Aí eu falei, nossa, Glenir, que legal, né? Muito bom te encontrar e poder te agradecer, porque você me ajudou a me criar, terminar de me criar e a criar meus filhos, né? O Matheus e o Gabriel, que são os meus filhos. Então, assim, foi um sustento financeiro, né, que eu precisava e me sustentou financeiramente a mim e aos meus filhos. Mas, assim, eu acho que o que me levou e não me fez trilhar outros caminhos, porque eu experimentei a biologia molecular, né, no meu mestrado mesmo, quando eu fui para Georgetown, e também no meu doutorado eu fiz toda a parte de PCR em tempo real, eu trabalhei com os arrays também no doutorado, né, então eu fiz a parte de biologia molecular, e depois no pós-doutorado foi tudo biologia molecular, com os modelos experimentais em leveduras para eu entender o câncer em humanos, né, mas eu gosto da citogenética, eu gosto de ver os cromossomos, eu gosto de analisar. Então, assim, como são 33 anos, existe uma simbiose muito grande do que eu sou e do que eu trabalho. Eu não consigo muito separar isso. E é engraçado porque eu sou casada há 30 anos, então eu fiz 30 anos de casamento, aí eu fico olhando e falo assim, nossa, eu tenho 33 anos na citogenética, e 30 anos de casamento, e meus filhos têm 29. Então, a citogenética, os cromossomos, né, fazem parte de mim. É algo que realmente me move, primeiramente pela questão financeira, que foi isso que eu te falei, né, dessa menina de 17 anos que precisava ter uma renda, e aí depois, com 21 anos, eu tive gêmeos, né, e eu precisava sobreviver, e meus filhos também. A citogenética me proporcionou isso, mas é algo que realmente faz parte de mim. Eu não consigo me dissociar dessa análise cromossômica, né? Eu gosto muito disso, muito mesmo, assim.
E agora, nessa reunião brasileira, a gente viu muita parte de mapeamento óptico, né? É super incrível, assim, é muito interessante, muito, muito legal, assim. Eu tive muita vontade de aprender, assim, de saber fazer a técnica, tudo, né? E é uma coisa que me encheu os olhos também bastante, assim, eu acho bem legal, uma área nova que está começando. E agora, realmente, eu acho que a citogenética convencional pode ficar bem para trás, né? Porque é uma técnica maravilhosa e a gente vê o que está trazendo aí o mapeamento óptico e o que pode trazer para a clínica, né? Não só para a pesquisa. Então, mas é isso, Bruno. Realmente a minha motivação sempre foi essas duas coisas, a questão financeira, profissional mesmo, e a questão dessa paixão de gostar, né? E agora é algo que realmente faz parte de mim, né? É o que eu sou, assim. Eu sou citogeneticista, né? Então, é engraçado. E isso é muito vivo em você, a gente vê fácil esse segundo motivo. O primeiro é a história, né? A história de vida. O segundo a gente sente, a gente vê que vibra. E, Débora, para então a gente fechar, uma mensagem para quem está começando a citogenética ou para quem já está na citogenética e às vezes faz algumas reflexões, né? Ouve que a citogenética vai acabar, enfim, o que você deixa de mensagem aí para nós todos da citogenética? Olha, eu acho assim, quem é bem jovenzinho, né, assim, tá pensando, assim, eu acho muito bom aprender os cromossomos, porque a gente viu também que essas técnicas da citogenômica, quando elas são analisadas por uma pessoa que só tem experiência na biologia molecular, a compreensão dos resultados é uma. Quando essas técnicas da citogenômica, elas são analisadas por uma pessoa que tem experiência na citogenética de banda G, a compreensão e a interpretação dos resultados é muito mais rica. Então, eu acho que vale a pena os jovens aprenderem citogenética de banda G. Mas também eu acho que precisa se formar, aprender a parte do mapeamento óptico, os SNP arrays também, e até a parte do sequenciamento do exoma. E se puder juntar tudo isso com o olhar do citogeneticista, que vê o genoma como um todo, porque quando a gente olha, a gente vê os cromossomos no microscópio e você está vendo o genoma como um todo, é muito enriquecedor. Então, é um campo muito bonito esse da citogenômica que está se abrindo, né? Quem está na universidade acha importante aprender para daqui a pouco estar colocando na clínica isso, mas eu acho que mesmo assim a citogenética não acaba, porque é diferente o olhar do citogeneticista convencional de banda G para essas técnicas moleculares que envolvem a citogenômica e o olhar de uma pessoa que tem experiência em biologia molecular. E outra coisa, ainda vai demorar, eu acho, que mais ou menos, não sei lá, 5, 10 anos no máximo, para essas tecnologias que realmente eu percebo que vão acabar ultrapassando, assim, né, deixando a citogenética convencional para trás para chegar na clínica. Então, ainda hoje a gente precisa de citogeneticista de banda G. A gente precisa muito, e não é só no Brasil. Então, o citogeneticista que sabe ver banda G está em falta em todos os lugares, Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, tem vaga para citogeneticista que sabe fazer banda G em todos os lugares do mundo. Então, essa falta de gente não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E isso mostra o valor desse profissional, né? O valor desse profissional. Então, mesmo que seja para esses jovens hoje em dia aprenderem a citogenética convencional, para conseguir ter um olhar maior desses resultados da citogenômica, ou mesmo que seja para esses jovens que estão agora se formando, aprender a citogenética convencional para trabalhar na clínica ainda, né? Ainda por um tempo que ainda existe muita demanda, falta gente para trabalhar. Agora, o que eu posso dizer para os jovens? Se não tiver amor, não te demores. Não fica. Porque precisa desse amor, precisa dessa dedicação, né? E é algo assim que a gente percebe nas pessoas, né? Nesse tempo que eu tenho, a pessoa que gosta e você vê aquele
aquela dedicação que ela tem para aquelas amostras, para aquele paciente, para aqueles cromossomos, né? E aí isso move a pessoa e deixa tudo que é difícil na citogenética mais leve e mais fácil. E a pessoa que não tem esse amor, não tem essa característica de ser capturada, né? De ser capturada por essa questão dos cromossomos. E aí tem outras áreas, né? Tem outras questões, assim, que são bem interessantes, também bem apaixonantes, que a pessoa pode ir. Então, eu acho que é isso. A demanda é no Brasil e no mundo, ainda por citogeneticista. Ainda é muito valioso quem sabe fazer banda G, ver os cromossomos, né? Mas também aprendam, né? Mas também prestem atenção nessas novas tecnologias que estão saindo agora, para daqui, no máximo, 10 anos, estar com tudo na clínica, porque elas são muito boas mesmo. Não é isso? Débora, muito obrigado pelo seu tempo, por você compartilhar toda essa trajetória, você compartilhar as suas dificuldades, a sua vivência. Eu acho que esse podcast vai enriquecer muito o ouvinte, porque parece que você comentou detalhes de processo, capacidades e estilo das pessoas que ocupam o espaço dentro da citogenética e trouxe essa paixão que eu já comentei aqui, né? Que a gente enxerga em você, né? Você pulsa essa emoção, esse prazer em análise cromossômica. Então, eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite, fiquei muito feliz em te ouvir por essa 1 hora e pouquinho. Eu acho que você é fantástica, você é uma pessoa extremamente dedicada, é uma excelente professora, inspiradora, e eu só tenho a agradecer a sua presença aqui num projeto que é pessoal e que é isso. Muito obrigado, não tem muito o que dizer não, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Bruno, a sua companhia diária também. Você é uma pessoa bastante importante aí na minha vida, que apareceu faz pouco tempo, mas que também enriquece todos os dias aí, né, do nosso trabalho em conjunto. Obrigada pela oportunidade e parabéns por essa divulgação, né, por esse teu trabalho maravilhoso também nas mídias, né, então fico bastante orgulhosa e é muito especial, assim, ver toda a sua dedicação e seu trabalho. Obrigada, Bruno. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética. Apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição. Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas. Infocito, soluções em citogenética humana. O Max Lab, testes genéticos. Orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética.